Este é um vídeo sobre sexo. Sexo em suas mais diversas formas. Sexo anal, sexo oral, sexo hétero e sexo homo. Masturbação, sexo a dois, sexo a três, sexo a quatro, sadomasoquismo, zoofilia e as mais diversas variedades do catálogo. Portanto, se esse assunto te incomoda ou se você é menor de idade, não assista a esse vídeo. E não diga que eu não avisei. So now what? I wanna run naked in a rainstorm. Make love in a train. Cross country. You put this in me. So now what? Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a história de do ou da Pauline Rége. Além do livro, nós vamos falar também aqui um pouquinho sobre o quadrinho do Guy do Crépin, né, adaptado pelo Crépin, e vamos falar um pouquinho também do filme, que se não me engano é de 1975. Muito bem então. A história de então, ela é, claro, um livro extremamente polêmico, não só por se tratar de sexo, mas pelas condições em que se trata de sexo. Como que o sexo é introduzido aqui dentro da narrativa, que é justamente um tipo de sexo meio que mal visto, que é lá o sadomasoquismo em suas diversas formas e nas mais diversas modalidades, digamos assim. Então aqui você tem vários tipos de ato sexual, desde lá da masturbação até o sexo lésbico. Então assim, se você é uma pessoa conservadora, se você torce o nariz para esse tipo de coisa, passe longe desse livro, certo? Mas enfim, esse livro então ele foi publicado em 1954. Até hoje não se sabe a verdadeira identidade aqui, né, da pessoa que o escreveu, não se sabe nem se é um homem ou se é uma mulher. Essa pessoa só cedeu uma entrevista, pelo que eu sei, e foi uma entrevista cedida com uma diversidade muito grande de critérios para que não se descobrisse o sexo dessa pessoa, então nem isso a gente sabe. É claro que há toda uma controvérsia acerca disso, sobretudo porque teve, eu esqueci o nome agora do escritor, mas eu vou deixar essa informação escrita em algum lugar aqui. Teve um escritor que apareceu com esses manuscritos na Academia Francesa para que eles pudessem ser publicados, então desconfia-se que foi ele quem escreveu, mas até hoje isso não é certo. Mas enfim, esse livro aqui então vai falar um pouquinho da história dessa moça chamada O, que é introduzida nesse mundo do sadomasoquismo pelo seu noivo, ou amante, ou marido, ou namorado, ou peguete, ou crush, ou seja lá como você queira chamá-lo. Mas enfim, e o que acontece? Logo no início, e assim, é claro, eu não preciso te dizer isso, a linguagem desse livro é uma linguagem extremamente seca, então não há rodeios, não há florzinhas no campo, não. O negócio é, vamos falar de sexo? Então é sexo na sua cara assim o tempo inteiro, sabe? Assim, é pinto voando para todo lado e esse tipo de coisa. Então, sinta-se avisado antes de pegar isso daqui para você ler, porque o negócio a chapa é quente aqui. Mas enfim, de uma maneira geral, a história então vai falar um pouquinho dessa moça meio que aprendendo a arte de apanhar. Porque assim, o que eu percebo, é a segunda vez já que eu li este livro, e o que eu percebi, talvez só dessa vez, é que o amante dela aqui, o René, que é tido como o primeiro dono dela, me parece que ele leva essa moça para essa sociedade secreta justamente porque ele quer vê-la castigada, mas ele não tem coragem para castigá-la. Então ele leva ela para esse lugar onde ela vai ser preparada. Aí ela passa alguns dias nessa mansão, se não me engano o nome da mansão é Roissy ou algo do tipo, não me lembro mais. Mas enfim, ela passa uma temporada ali onde ela vai aprendendo uma série de técnicas, digamos assim, onde ela vai sendo acostumada com as práticas sadomasoquistas. Então desde a primeira noite ela é penetrada
em todos os buracos que você possa imaginar, que dá para penetrar uma pessoa. Ela já começa sendo penetrada por 4 ou 5 homens diferentes, e depois dessa farra louca, desse bacanal, ela vai e entra na peia. Então, assim, a gente tem várias cenas dessas pessoas torturando essa moça. Então, eles chicoteiam ela em vários momentos, eles deixam ela presa. Tem um determinado, ela tem uma pessoa que fica responsável só por cuidar dela ali naquela casa, que o nome dele é Pierre, se não me engano. Esse Pierre acaba se relacionando com ela também. Ela acaba aprendendo uma série de regras que ela deve seguir com as outras moças ali. Então, por exemplo, ela só pode se sentar com as pernas entreabertas, ela não pode olhar para os olhos dos homens, ela não pode falar com os homens, esse tipo de coisa. Ela só está ali para obedecer. Então tem uma determinada cena que ela está sentada comendo, o homem chega e fala assim: ô filha, vem aqui que eu tô com vontade que você me faça uma gemada aqui. Aí a moça tem que ir lá e, enfim, eu não vou falar o que ela faz, mas, né, enfim. Bom, o fato então é que essa moça, ela passa por essa primeira fase de aprendizado ali, onde ela vai ali se acostumando com todo esse universo. Até que ela passa para a segunda fase, que é ser entregue a um sujeito chamado Sir Stephen, que é o irmão do René, que é lá o dono dela, digamos assim. E o que eu percebo é que é o seguinte, e é claro, esse Sir Stephen vai ser o cara que vai dominá-la ali totalmente, e vai chicoteá-la sem dó, e vai expô-la às mais diversas práticas sexuais. E assim, tem um determinado momento em que ele vai marcá-la com ferro quente, e ele coloca um anel de identificação para que todos saibam que ela pertence a ele. Então ele coloca esse anel em um ponto específico e estratégico do corpo da moça, que só de eu ler isso já me deu uma agonia terrível. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando ali o desenvolvimento da moça com esse sujeito. Mas assim, o que me parece é que no fundo, não é só essa submissão, porque ela é extremamente submissa, sabe assim? Ela aguenta tudo de uma maneira extrema, em silêncio, calada. Ela não abre a boca para reclamar em momento nenhum. No máximo a gente tem um ou outro pensamento dela se questionando sobre aquilo tudo, mas ela não oficializa, digamos assim, né? Ela não verbaliza nenhuma reclamação acerca de toda essa situação. Mas me parece que é o seguinte, a Ou, em um determinado momento aqui do livro, a gente fica sabendo que ela própria tem as suas amantes. Então ela trabalha, e uma dessas amantes se chama Jaqueline, que é uma moça que trabalha no mesmo ateliê de moda que ela. O que acontece? Acontece que a Ou, em todos os relacionamentos que ela teve com outras mulheres, ela sempre foi a pessoa dominante. Então, me parece que ela topou estar ali nessa sociedade nova, justamente para que ela possa saber como é estar do outro lado, digamos, né? Então, nesse sentido, me parece que essa submissão da Ou, ela é muito mais uma afirmação da própria sexualidade e um requerimento da própria sexualidade. Me parece que ela aceita tudo isso com essa resignação, justamente para poder forçar os próprios limites e a própria sexualidade ao extremo. Então, assim, me parece que é muito interessante. Quando você percebe isso, essa personagem ela ganha uma profundidade muito maior do que aquela que ela aparenta, porque ela fica o tempo todo falando que é só por amor, que é só por amor, que é só por amor, mas há determinados pontos aqui em que a gente lê e fala assim, não, mas pera um pouquinho. Essa moça não está fazendo isso só porque ela ama, ela está fazendo isso porque ela gosta. Então me parece que é muito mais sobre ela querer apanhar do que sobre as outras pessoas quererem bater nela. Mas enfim, é um livro com uma linguagem extremamente crua e extremamente gráfica. Então assim, você consegue visualizar muito bem todas essas imagens que vão acontecendo aqui neste livro. E caso você não consiga visualizá-las, não tem problema, porque nós temos aqui também esse quadrinho assinado aqui, né, pelo Guido Crepin, que é um dos meus quadrinistas preferidos. Eu acho o traço dele muito elegante, né? É um quadrinista, se não me engano, ele era um quadrinista italiano, enfim. E é claro, não preciso te dizer que se você é menor de idade, não veja essas imagens, tá bom? Mas enfim,
Então, assim, ele consegue dar uma riqueza de detalhes muito grande para os quadrinhos dele, né? Para além da própria sexualidade que ele tenciona provocar aqui, né? Causar. Ele é extremamente detalhista, então você consegue ver bem os detalhes do quadrinho. Então é um quadrinho muito bonito mesmo. Vale a pena de você dar uma olhada no quadrinho, porque é uma obra de arte, eu diria. Tudo do Crepá. Eu conheci o Crepá não por esse trabalho, mas pela Valentina. Eu adoro as histórias da Valentina. Caso você não conheça, eu vou deixar uma capa aqui de alguma Valentina para você ver. Mas enfim, o fato então é que nós temos aqui essa adaptação que ficou muito fiel ao original. Inclusive aqui existe uma cena que é excluída do filme lá, que é a cena de zoofilia. Eu não vou dar mais detalhes a não ser esse. Tem zoofilia neste livro. Mas enfim, e agora sobre o filme. O filme também é muito fiel ao livro e isso meio que estraga. Porque quando eu digo que ele é muito fiel, eu digo assim, tem até uma narradora no filme, sabe assim? Então tá lá, sei lá, a mulher tá dando pra 4 caras e tem uma vozinha falando, então a Ou estava pensando nisso. Não, eu não quero saber no que ela tá pensando, filho, eu quero prestar atenção no vapo ali. Mas não, e detalhe, cinema francês não esconde as coisas, tá bom? Então você vai ver lá o que é pra ser visto, se é que você me entende. Mas enfim, e outra coisa que me incomoda muito no filme, apesar dele ser um filme muito fiel, ele não tem a cena lá da zoofilia, essa é a única coisa que muda um pouco. Eu acho que a coisa que mais me incomoda no filme, além da narradora, é a música. Ai, gente, tem cenas em que a mulher tá dando lá loucamente, tá uma musiquinha de programa de ateliê como é o nome? De artesanato, sabe assim? Ou sei lá, música de elevador, não sei. É uma música muito estranha. Se eu encontrar uma cena do filme, eu vou deixar pelo menos a música aqui pra você ver que é broxante. Eu acho que eles colocaram a música justamente para as pessoas não se animarem demais assistindo aquele filme. Mas enfim, de uma maneira geral, para você aí que leu e gostou dos 50 Tons de Cinza, está aqui um livro que eu indico fortemente. Só que assim, aqui a personagem é muito mais coerente e tem uma profundidade muito maior do que a mocinha lá dos 50 Tons. É um livro que eu preferi aquele outro famigerado lá, né? E lembra lá, esse daqui foi em 1954 que lançaram. Então, enfim, eu acho que livros como esse provam que a literatura erótica ela pode ser muito bem feita do ponto de vista estético mesmo. É claro, existem os seus probleminhas, mas dá para você relevá-los pela leitura. Certo? É isso então, fica aqui a indicação de mais este livro. Muito bom, claro, não é um livro incrível, mas ainda assim vale a leitura, vale a experiência da leitura, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E diga lá embaixo também se você já entrou em contato com algum tipo de literatura como essa, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!